Olá, você que acompanha a TVDN. Hoje a gente traz um assunto sério. Uma pesquisa inédita realizada por pesquisadores da Universidade de São Paulo e também da Secretaria de Saúde do Ceará descobriu que 7 macacos de diversas regiões do Ceará foram diagnosticados com vírus da Zika, né? E para discutir essa nova pesquisa, né, a gente trouxe aqui para os estúdios da TVDN Nélio Moraes, que é gerente da Célula de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Fortaleza. A gente vai conversar um pouquinho com ele para saber a avaliação agora de quais são os impactos para Fortaleza, né? Já que um dos macacos vivia em Fortaleza, né? Nélio, obrigado pela participação. Conta para a gente um pouquinho o que é que essa pesquisa representa para a saúde agora, nesse novo olhar, né? Que já que os animais também, já se tinha confirmação, né, que a Zika vinha do macaco, agora é a primeira vez no Brasil que essas espécies são diagnosticadas com o vetor, com vírus, no caso. Bem, surpresa realmente não houve, né? A Zika, na realidade, a partir do momento que ela foi identificada em 1947, né, em Uganda, na floresta de nome Zika, por isso que leva o nome essa enfermidade, foi justamente em macacos da espécie Rhesus, né, que cientistas foram pesquisar a febre amarela e acabou identificando uma outra enfermidade, tá? Então nós temos também os nossos primatas aqui no Brasil, no Nordeste, sobretudo os primatas calitriquídeos, que são os saguins ou soins ou mico, dependendo da região, como é abordado. E a pesquisa ela vem corroborar, né, e vem justamente esclarecer fatos de uma doença como Zika, que nós só temos um ano praticamente de experiência com ela no Brasil. Foi justamente em abril do ano passado que começou a se isolar e se identificar essa questão. Então temos muito que aprofundar nesse campo da pesquisa, no campo científico. Os primatas calitriquídeos, na realidade, são animais típicos da região Nordeste. Eles vivem em bando de 8 a 12, em média, tá? Vivem na copa das árvores, se alimentando de larvas, né, de insetos ou de alguns vegetais. O que é que nós temos observado ao longo das últimas 2 décadas? Uma aproximação maior desses animais do meio urbano. Então, isso é um fator de preocupação. Hoje, como é que está a situação desses animais em Fortaleza? A Secretaria tem um mapeamento, sabe onde é que eles se localizam dentro de Fortaleza? E assim, a questão da convivência com os humanos, né? Se sabe que alguns animais vivem como bichos de estimação, né? Por alguns moradores de Fortaleza. E assim, a preocupação, né, que se tem com isso, a Prefeitura, no caso a Secretaria de Saúde, a Vigilância, tem conhecimento? Pode ir atrás? Vai haver alguma vacinação específica? Algo assim relacionado a esse tipo de prevenção contra essa doença? Bem, o que acontece? Nós temos espaços ainda naturais na cidade de Fortaleza. O Cocó é um grande exemplo disso, tá? Então, esses animais estão nesses espaços naturais. Algumas pessoas atraem esses animais para a sua residência. Alguns, inclusive, criam esses animais. E outras atraem dando comida em determinados horários. Eles saem, vão para o seu ambiente silvestre, né, ou de mato, depois retorna a essa casa para receber o alimento e ir embora novamente. Bom, o que acontece nesse fato? Primeiro, que a população tem que estar esclarecida. Criar animais silvestres em cativeiro é proibido por lei, ou seja, é uma ilegalidade. O risco sanitário ele é imenso. Todo mundo tem que prestar atenção nessa situação. Ou seja, além de ilegal, você está podendo causar um dano sanitário a você e à sua família. Colocar um animal desse dentro de casa. No ano 99, 2000, nós já descobrimos para o mundo, foi uma descoberta nossa, né? Nós, Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, que a primeira cepa de primata, cepa de raiva do mundo foi identificada aqui no Ceará, né? Nos nossos saguins. Naquele momento, 13 pessoas haviam morrido por transmissão de saguins, transmissão de raiva de saguins. Então, isso já é uma temeridade que faz com que você não tenha que ir ao encontro desses animais. Deixa ele no espaço natural dele, tá? Ou então, devolva esses animais para o seu ambiente silvestre. É um risco. Vacina que você perguntou, não tem. Não existe a vacina normal. A vacina que você, por exemplo, para raiva, você aplica em cães e gatos, ela não tem efeitos de respostas no saguim. O saguim é um primata como o homem. Para o saguim desenvolver resposta imunológica à raiva, ele teria que tomar uma sequência de doses de vacina. Isso foi inclusive um experimento de tese nosso, né? Então você teria que fazer em sequência essas doses. E se você vacinar esses animais, você está induzindo o quê?
a ilegalidade. Né? Então são dois erros, né? Dois problemas sérios que nós temos aí. Então o que nós temos que ver é o seguinte: Zika vírus é uma grande ameaça sanitária no Brasil. Nós temos que trabalhar intensamente ainda no quê? No controle do vetor do Aedes aegypti. Aí a possibilidade do saguim, do soin, ficar como reservatório ainda não está comprovado. Está comprovada a identificação viral. Sabe que ele é uma reserva, né? Como o Aedes aegypti é um vetor. Perfeitamente, como um vetor. As chances de um saguim em cima de uma copa da árvore ser picado por um Aedes aegypti são muito curtas, porque o Aedes não tem voos extremamente altos. O Aedes ele é extremamente antropofílico, ou seja, ele sempre irá preferir o sangue humano ao sangue de animais. Se houver uma necessidade maior, ele vai logicamente picar um animal e vai se alimentar de sangue. A fêmea precisa fazer isso para fazer a maturação dos seus ovos e gerar sua prole. Tá? Mas os riscos são muito mínimos em que um saguim numa copa de uma árvore, um Aedes aegypti voar até lá para fazer justamente um repasto sanguíneo. Agora, se você põe esse saguim, esse soin dentro da sua casa, vai estar onde está o Aedes aegypti. O Aedes aegypti está onde na sua casa? Está no seu sanitário, está atrás do seu guarda-roupa, atrás de um móvel, está na sala, está no quarto, está na cozinha. É lá que ele sobrevive, porque lá ele sabe que tem um homem e que pode fazer o seu repasto sanguíneo na hora que for necessitado. Certo, e assim, é a questão dos impactos, né, que isso pode ocasionar. A Secretaria agora, sabendo dessa informação, a célula de vigilância, vai agir de outra forma, de outro jeito? As ações de combate nas residências já existem, né? Mas, no caso, vocês sabendo da existência desse novo vetor, existe uma ação diferente que pode ser tomada? Mapear os locais nesse sentido? Bom, a ação diferente que nós poderemos adotar é adicionar no trabalho de educação e saúde, na orientação da população, de que se já era um risco, uma temeridade e uma ilegalidade você pôr um saguim, um soin dentro da sua casa, agora ela torna-se ainda maior. Mas no caso, um agente encontrando uma residência com um sagui, no caso, ele informa vocês, informa a polícia ambiental, ele tem esse trabalho, esse cuidado? Já existia esse cuidado antes ou agora que vai ser tomado? Não, o cuidado já existia antes por conta da questão raiva, que ainda é real. Né? Todos os anos, normalmente, o estado do Ceará está registrando casos de raiva em saguim. Não em Fortaleza, mas na região metropolitana de Fortaleza tem casos, na Serra da Ibiapaba, no Maciço do Baturité, no Cariri tem casos. Então, o resultado é mais um fator ao agente de endemias que está adentrando a sua casa chegar para a população e colocar: olha, primeiro, isso é ilegal, você não pode criar esses animais. Tá? Segundo, o seu risco sanitário é grande, doenças como hepatite, como herpes, doença de Chagas, raiva e a possibilidade de Zika vírus agora. E o que deveremos fazer como célula de vigilância ambiental? Comunicar o fato ao IBAMA, né, aos setores do meio ambiente, que eles é quem tem a responsabilidade direta sobre esse processo de animais silvestres e adoção ilegal de animais silvestres em espaços urbanos. Né, assim, para a cadeia biológica, né, assim, uma análise assim, são as primeiras espécies brasileiras que foram encontradas com o vírus foi no Ceará. O que é que isso pode ocasionar para a cadeia biológica, assim, já do Ceará em si e também do país, né? Esses animais geralmente também vivem em fronteiras, né? Dizem as pesquisas. Isso pode se espalhar, isso pode tomar dimensão maior, né? Virar, não sei se a gente chama de pandemia. Tá. Bom, eu já posso, de certa forma, reproduzir esse processo da seguinte maneira. A pesquisa foi feita no estado do Ceará, por quê? Esses grandes pesquisadores que nós conhecemos, já trabalhamos com eles, né? Grandes virologistas do estado de São Paulo, da Universidade de São Paulo, da USP, do Instituto Pasteur de São Paulo, foi com ele que nós desenvolvemos as pesquisas anteriores sobre raiva e que tivemos muito sucesso. Se você for pesquisar hoje nos saguins do estado do Piauí, nos saguins do estado do Rio Grande do Norte, eu sou capaz quase de te afirmar que com certeza também você terá grandes chances de isolar o Zika vírus desses animais. Não há por que ser diferente. A nossa ecologia, o nosso semiárido, a nossa Mata Atlântica, todas essas nossas regiões, todo o nosso ecossistema no Nordeste, ele é praticamente idêntico. Então, se for pesquisar, possivelmente nesses estados você também vai isolar Zika vírus. Não vai ser o Ceará que possivelmente irá exportar. Tá? Possivelmente, com certeza, eles já vão estar
tá entendendo? Com infectados com o vírus da Zika, com o vírus de primata, porque esses vetores existem no ambiente silvestre também, em equilíbrio. A partir do momento que o homem interfere, ele desequilibra esse espaço e os problemas começam a surgir. E assim foi a questão do ebola na África, né? Problema que na final da década de 80 e agora recentemente e tudo mais. Então, os seres vivos, sobretudo os vírus, no caso, que é um ser latente, está ali contido num determinado espaço. Quando você modifica o espaço, você exalta situações, exalta processos e problemas. E aí você passa a identificar. E aí ele começa no processo de cadeia. Zika surgiu em 1947, o primeiro isolamento. Isso passou mais de 30 anos praticamente de forma latente. E de repente, a partir de 2007, na realidade, os casos começaram a ser identificados em outras áreas. Por quê? Questão de pessoas, mercadorias, vetores, transporte, está entendendo? Até se chegar ao Brasil, né, onde se configurou no ano de 2014. Como é que está a questão da raiva desses animais? Hoje Fortaleza, eles já passavam raiva, né? Já se tinha essa ciência. Hoje está estagnado. Não, hoje os animais que apresentam casos, né, na região metropolitana, como você mesmo disse. Mas assim, Fortaleza hoje, qual é a situação dela referente à transmissão de raiva por macaco? Fortaleza conseguiu, né, uma grande conquista sanitária no ano de 2003, há 13 anos atrás, eliminar a raiva urbana. A raiva urbana, que é a raiva de cães, de gatos e de pessoas que recebem realmente a transmissão desses animais, de cães e gatos. Então, há 13 anos não temos nenhum caso de raiva urbana na cidade de Fortaleza. Nesse período, desses 13 anos, tivemos 2 casos de raiva em morcegos. Então, o morcego é uma ameaça mundial em relação à raiva no Ceará e também na cidade de Fortaleza é um risco eminente. A questão da raiva. Não tivemos registro de raiva em Sagres e em Fortaleza, mas tivemos no entorno da região metropolitana casos confirmados. Então, a ameaça é permanente, porque os animais existem, nós temos que estar com a vigilância atenta. Qualquer sinal de um animal que seja observado com sintomas neurológicos deve ser comunicado imediatamente para nós, para que a gente possa recolher e proceder ao exame no Laboratório Central de Saúde Pública, o nosso LACEN, que na realidade vai dizer se sim ou não. E se caso for confirmado raiva, nós temos que entrar com atividades emergentes para conter justamente esse foco e não permitir que ele se expanda de uma maneira geral na cidade. Para encerrar, eu peço que você dê as suas orientações do combate à dengue, né, que a gente vem batendo muito na tecla. E aí, que tipos de maneiras a gente tem para prevenir, né, que a gente já sabe, mas é bom sempre estar reforçando. Bom, o que eu quero deixar para a nossa população, que sempre tem nos atendido, sobretudo a maioria da nossa população, é que faça o dever de casa, aquele velho dever de casa tradicional. Uma vez só por semana, elimine os criadouros. Tanto os que estão dentro de casa como os que estão fora de casa. Nós vamos entrar agora no mês mais crítico de todo o período, que é o mês de maio. Durante esses 29 anos da dengue no Brasil, todo o mês de maio foi o mês que mais acumulou casos, foi o mês que mais registrou casos. Por causa da curva, da chuva, temperatura, umidade, etc. Então, com ou sem epidemia, maio é o mês que registra o maior número de casos. Então, esse é um alerta que eu faço. Hoje, Fortaleza está enfrentando o seu desafio inédito, porque sempre você trabalhava dengue, agora você trabalha dengue com um processo instalado de transmissão ativa de febre chikungunya na cidade. Nós temos tantos problemas na Regional 1, na Regional 3, na Regional 4, nos bairros Monte Castelo, Amadeu Furtado, Montese e Grande Montese e outras áreas da cidade. Então, eu peço que realmente cada um assuma a sua responsabilidade, confio no povo de Fortaleza, que cada um irá fazer o seu dever de casa, que nós, como instituição pública, também estamos arregaçando as mangas, trabalhando intensamente para ultrapassarmos o primeiro semestre do ano de uma forma mais tranquila, sem processo de epidemia de dengue, sem processo de epidemia de febre chikungunya ou de zika vírus. Então, vamos todos fazer o nosso papel, eliminar todo o criadouro de Aedes aegypti possível existente na sua casa. A gente agradece a participação de Nélio Moraes, né? O Nélio é gerente da Célula de Vigilância Sanitária. Obrigado pela participação, Nélio. Obrigado, e é isso. Também. Até mais. Agradeço a vocês.